Então, vamos começar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Encontro Ciências e Negócios. Hoje a gente vai realizar o Encontro Ciências e Negócios do PGIL mais um, né? Do ano de 2023. Dessa vez vamos contar aqui com a presença nessa nossa conversa com o professor Dr. Ademar Dutra, que é o professor da Unisul, do PPGA da Unisul, e aqui também à minha esquerda o Rafael Pereira, que é coordenador de inovação do Porto de Itapuá. Então, o nosso tema de hoje, nessa nossa conversa, será inovação em portos. Né? Então, marquem suas perguntas, né, para que durante essa conversa, na verdade é uma conversa, possam ser feitas as perguntas aos nossos convidados. A gente agradece, então, a presença de todos, né, e convidamos a todos também para que participem do próximo Encontro Ciência e Negócios, que vai acontecer no dia 23 de 11, será organizado pelo nosso grupo de pesquisa no TEC, né, sobre a batuta, a liderança do professor Sidney, e o tema desse próximo encontro será negociações estratégicas em compras. Um tema também de grande importância, como também é esse de hoje. Né? Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, né? E eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados, para que eles se auto-apresentem, né? Eu acho que é importante isso, e depois a gente começa a fazer a nossa discussão sobre esse tema de inovação dos portos. Né? Então, gostaria então aqui do meu grande amigo e parceiro, meu orientador do pós-doutorado também, o professor Ademar Dutra, se apresentasse, né? E na sequência, Rafael, por favor, você também se apresente. Obrigado, professor Luiz. Então, professor Ademar Dutra, eu estou trabalhando lá no programa de pós-graduação de administração da Unisul, no estado do doutorado. Tenho administração, com graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Estamos lá no programa há 20 e poucos anos trabalhando aí nessa área. E o setor portuário, nos últimos 10 anos, a gente tem pesquisado alguma coisa, a gente tem promovido eventos nessa área. Então, começamos, o professor Luiz participa, né? A organização também de um fórum, temos um Congresso Internacional de Desempenho Portuário, que aliás vai ocorrer agora no final de novembro, e iniciamos o Fórum Catarinense do Setor Portuário, né? A primeira edição foi em Ubituba, e a edição do ano que vem está programada aqui para Itajaí, né? Para a gente fazer o ano que vem. Então, o setor portuário tem muitos desafios, né? E certamente a inovação é um deles, a gente vai comentar um pouquinho depois. E seria isso, passo para o Rafael. Boa tarde, pessoal. Agradeço ao professor Luiz, professor Mercedes, pelo convite. Eu sou o Rafael, eu sou coordenador de inovação do Porto de Itapuá. Eu trabalho na área portuária já há 16 anos. Trabalhei na Santos Brasil, que é um dos maiores terminais que a gente tem aqui no nosso país. Em 2011, aceitei o desafio de vir para o Porto de Itapuá. Eu sou sou tecnólogo em comércio exterior. Eu fiz minha especialização em gestão de pequenas e médias empresas na FGV. E tenho aí me capacitado em tantas outras metodologias de inovação que a gente precisa, porque no dia a dia a gente está tão imerso em fazer o negócio acontecer, a gente precisa mergulhar e ter ferramental para conseguir tirar aí as inovações que tornam o Porto um diferencial para os nossos clientes. Somos esse berço de entrada e saída de mercadorias do país e a gente procura agregar o máximo possível de valor para os nossos clientes, trabalhando então nos nossos processos internos e também os processos internos que norteiam a cadeia logística. Então, agradeço demais o convite para poder contar um pouquinho sobre como é inovar no terminal portuário e vamos fazer um grande bate-papo. É isso aí. Muito obrigado, então, aos convidados. Eu gostaria assim, de começar a nossa conversa, né, para a gente situar um pouquinho qual é a percepção, né, do que é inovação nesse ambiente portuário. Né? Porque a gente sabe que existem vários tipos de inovação, né? Produto, de processo,
modelos de negócio. Então, qual é a perspectiva maior, né? O que se apresenta aí de inovação, né? Desse conceito mais amplo de inovação? Eu vou... Professor, por favor. Desculpa. Como o professor Luiz comentou, né, é um bate-papo, a gente vai lançar algumas ideias e o ideal é que a gente troque informação, né, que vocês perguntem, que a gente faça essa troca, eu acho que isso é muito importante. Inovação, professor Luiz, quando eu fiz lá a graduação, né, lá da década de 80, não vou falar muito de datas, né, mas a gente tinha uma temática específica que a gente discutia desenvolvimento organizacional. Não se discutia a época inovação. Eu não tive conteúdos, eu não tive na minha graduação nenhuma disciplina, nenhum tópico sobre inovação. E hoje tudo virou inovação, né? Hoje é muito interessante porque qualquer melhoria, né, organizacional pode ser caracterizada, né, como inovação. Claro, tem inovações disruptivas que não são tão frequentes, né? Mas o dia a dia organizacional é movido, né, por inovação. Então, numa lógica, né, organizacional, qualquer mudança, qualquer melhoria pode ser caracterizada como inovação. E claro, né, a inovação, inovar por inovar, não tem sentido, tem que pensar no cliente, no produto final, né? O que ele está recebendo lá de valor, né? Eu acho que isso, depois o Rafael também vai enfatizar, é algo muito importante, né? Porque fazer inovação por inovação sem que o cliente final não perceba, ou sem que agregue valor, né, ao serviço, ao produto, quer dizer, não tem muito sentido. Então, na minha ótica, né, pelo que a gente vê pelos autores, qualquer melhoria, qualquer avanço, né, organizacional pode ser caracterizado como uma inovação. E a sua visão, Rafael? Difícil complementar o professor depois dessa... Quando a gente traz para a perspectiva das empresas, a gente está muito focado em sempre executar processos de forma a ter uma entrada, um processamento e uma entrega. Isso faz com que o cliente tenha uma necessidade atendida. Eu não crio um processo dentro da companhia simplesmente para atender uma necessidade, um desejo de algum colaborador. Não, tudo está focado, interconectado com os nossos clientes. Acho que uma maneira de exemplificar isso bem é uma cadeia de valor. Então a gente tem lá dentro dessa cadeia de valor os processos que são estratégicos, que norteiam a execução da empresa, aqueles processos que são o core do negócio, que são a atividade de execução da empresa por si só, e aqueles de apoio ao negócio. Sem essa engrenagem funcionando corretamente, eu não consigo entregar valor, não consigo entregar aquilo ao que eu me predispus. E a inovação, ela vem para que eu consiga melhorar de forma incremental, disruptiva, como o professor trouxe, ou até exponencial, para que eu consiga gerar um valor que o cliente me paga, que é aquilo que vai fazer no final do dia, como o professor bem falou. Inovação é gerar valor, e gerar valor é trazer retorno financeiro para dentro das companhias. A gente pode aqui ter uma discussão de todo o processo de aprendizagem que você tem por trás, mas no final, o que a gente gera esse valor é para atender uma demanda do cliente e um serviço que a empresa disponibiliza para ele. Eu tenho um colega, complementando, né, o Rafael, que ele diz o seguinte: falar em inovação tem que falar em mais notas fiscais. Quer dizer, se eu não emitir nota fiscal, daqui a pouco ficou sem sentido. Então, ele ia pagar a inovação. Pagar. E essa conta você paga, né? Então tem que ter um impacto. A visão capitalista, né, vamos dizer lá, privada, né, ela vai ter muito esse viés de resultado, com certeza, não tem como escapar disso. Mas assim, Rafael, você que está mais nessa parte de coordenação, né, desse processo de inovação relativa a qual é a maior dificuldade, né, para se fazer inovação? São as pessoas, são o número um que tem que ter comprado a ideia, né, é a cultura que pode mudar. O que você acha nesse sentido? Ou que você está percebendo, por exemplo, no teu contexto, né?
Quando a gente olha para a inovação dentro do ambiente corporativo, eu gosto muito de falar em 3 P's que a gente tem, que são as pessoas, os processos e a prototipagem, o aprendizado contínuo naquilo que eu estou fazendo. Pessoas, o trabalho, as culturas e os comportamentos, que é meu grande desafio. Eu estou falando de uma área centenária, onde o grande investimento, o grande salto que as empresas davam, as empresas portuárias, de períodos em períodos, era a aquisição de novos equipamentos modernos, com grande nível de tecnologia. Mas é algo que, para quem tem o recurso necessário para investir, a área passa por todo o processo da licitação ou o processo de abertura pública, ela consegue ter acesso a isso, se ela tiver tecnologia, se ela tiver investimento para essa tecnologia. Agora, o que vai fazer a diferença é, se eu crio comportamentos nos meus colaboradores que olham aquele processo e falam assim, cara, dá para melhorar isso aqui. Eu tenho que me desafiar todo dia porque dá para fazer robustos, mas não sejam complexos. Se eu pegar um processo, eu desenho aqui um design thinking toda a jornada, o meu colaborador não sabe nem o que é o design thinking. Então não adianta eu trazer algo muito robusto para ele, porque ele não vai conseguir utilizar no dia a dia. Então tem que ser processos robustos, mais simples. E aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz no Porto da Prova para simplificar isso. E a aprendizagem, prototipar tudo que eu posso. Então, se eu tenho uma grande demanda, eu tenho uma dor de reconhecimento de um container no equipamento. Ok, como que eu posso prototipar isso no nível mais básico possível? Pegar uma folha de papel, sentar lá com o meu operador de gate, com o meu operador de máquina e testar ideias, ver como isso pode sair desse papel. Depois eu começo a avançar, vou montar uma simulação. Depois, quem sabe, eu já consigo ter um sistema que simule essa operação para depois eu conseguir ter os investimentos, todo o número levantado, todo o arcabouço feito, para eu conseguir lutar pelo meu orçamento, para eu gerar minhas notas fiscais. E todo o apoio da diretoria é essencial, porque a cultura corporativa se vem de cima para baixo. Você pode ter todo o esforço em trabalhar toda a base operacional, toda a base tática. Se a base estratégica não comprar o processo de inovação, eu vou levar 20 projetos, eu não vou andar com nenhum dos 20. Então, a gente procura muito, desde a concepção da área do porto, então, desde o processo de construção até a nossa criação da área em si, em 2016, a gente procurou trabalhar estratégia e inovação de forma conjunta. A gente já está inserida na estratégia. Está dentro do nosso planejamento estratégico de longo prazo. Porque senão você não vai conseguir jogar isso na cultura, né? Porque cultura é comportamento. Né? E comportamento leva um tempo. Temos uma pergunta da plateia? Então, olá, sou a Isabel. Exatamente por essa pergunta, né? A que nível do planejamento estratégico a inovação está inserida? Desde a base da concepção do projeto, dentro do VSC, idealizar os projetos nascem lá? E outra pergunta, dentro da estrutura de inovação, você consegue imaginar essas topologias de times ou a metodologia sem o conceito ágil, metodologia ágil, ou de hipóteses existentes dentro do processo de inovação ou não? Para você isso não, vamos dizer, é quase uma regra. Sim, vamos lá. Então, começando pelo planejamento estratégico. A gente utiliza o BSC como metodologia. Então, a gente, desde a parte de aprendizagem e crescimento, processos internos e mercados, a gente tem inovação em todos os temas e objetivos estratégicos, e eu tenho um objetivo específico que é estimular a inovação, no qual eu tenho meus targets, meu escopo, e na qual a gente insere todos os projetos dentro do porto. Então, cada objetivo ligado a um tema estratégico, ele tem projetos e indicadores que mensuram esse gap, se a gente está atingindo ou não. A partir daí, eu tenho um portfólio de projetos estratégicos. A área de inovação hoje, ela vem como um apoio para que todos os objetivos estratégicos consigam atingir os seus gaps, consigam alcançar os resultados previstos, e para isso a gente faz com que os ciclos de acompanhamento sejam ciclos curtos, ou seja, eu discuto uma estratégia, eu acompanhamento a cada 3 meses, e eu faço uma revisão que era bianual, mas a gente está quase trazendo já para uma revisão anual, porque o nosso longo prazo já não é mais longo prazo de 5 anos, já é longo prazo de 1 ano, né? Então a gente já está mudando essa concepção. E a agilidade, ela para mim é um comportamento da cultura da corporação. Então, se a gente entende que para eu executar um piloto com uma startup, eu dependo de passar por um processo de compras que dura 6 meses, com levantamento de todos os dados históricos daquele fundador, eu vou perder o time e não vou conseguir fazer com que esse processo ande.
porque as prioridades da empresa elas mudam de forma muito rápida. Então, eu tenho que ter um processo pautado na agilidade, seja ele para entender o processo de descoberta, ideação, prototipação, testes e validação, seja o próprio processo de contratação dessas startups. Se eu não tiver a agilidade como comportamento, eu não vou conseguir executar a agilidade na gestão do próprio projeto. Então, o nosso trabalho é cultural de moldar os comportamentos que regem a inovação. Curiosidade, agilidade em executar, agilidade em aprender. Eu consegui ter a mudança, né, a pivotagem, como a gente tanto fala, de uma forma muito mais rápida. Eu gostaria de complementar o que o Rafael comentou, adicionar mais algumas informações em relação a essa questão de pessoas, né, e inovação. O Rafael foi muito feliz, a inovação se faz com pessoas, né, com os colaboradores da própria empresa. Claro que há a necessidade de um estágio de maturidade, né? Você, o presidente, o diretor da empresa, não diz lá, agora vamos inovar e todo mundo está inovando. Não, tem que ter um tempo, né? Tem que ter uma maturidade, tem que ter um estilo de gestão que seja mais participativo, senão não acontece, né? Se o colaborador ficar com medo lá da ação do seu líder, né? Ele vai ter dificuldade em inovar. Então, uma gestão mais participativa, né? Isso facilita bastante. O Rafael falou algo muito importante que nas minhas aulas eu já eliminei esse slide, né? De que os colaboradores da base, lá do operacional, conseguem fazer mudança. Não, é top-down, é de cima para baixo e ponto final. Se não tiver uma administração, né? A área estratégica comprometida, cobrando, não funciona, né? Não funciona na inovação, não funciona nada, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente chegou a conhecer a experiência do Porto de Itaqui em relação ao planejamento estratégico, né? O Ted Lago lá que saiu, eles tinham um planejamento vivo, né? Todo dia estava cobrando metas, estava discutindo planejamento, ou seja, não é uma coisa, né? Fez e deixou, né? Não, é uma coisa que todo dia tem que ser monitorada. Da mesma forma, a inovação, né? Tem que todo dia estar discutindo, estar realimentando, estar empoderando, né, os colaboradores nesse sentido. Claro que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa a médio e longo prazo, não é uma tarefa a curto prazo. Quando vocês começaram, Rafael, a discutir inovação lá no Porto? A gente estruturou a área de inovação no Porto em 2016. 2016. Eu já estava há 5 anos na companhia, surgiu a oportunidade de a gente começar a discutir como a gente vai dar o próximo passo. Então, a gente já tinha saído daquela fase de startup e estava se consolidando como um player do mercado. Então, os clientes já nos conhecem. Como que a gente vai dar o próximo salto de qualidade? Aí a gente começou a entender, a gente precisa formalizar um planejamento de longo prazo. E a gente precisa ter inovação permeando isso, porque já começava a pipocar as startups de um lado, do outro. Na área portuária não se falava nisso. A gente tinha, claro, os grandes players da Europa, Rotterdam falando sobre isso há muito tempo, já com projetos de aceleração, e o Porto ainda não falava sobre isso. Então a gente decidiu estruturar a área. No primeiro momento, essa área ela lidava com estratégia e inovação. A gente olhava o sistema de gestão da companhia, que é a parte de metodologia de processos e projetos, e também a parte de novos negócios. Ali, o fomento da retroárea, que é um dos componentes também tão importantes quanto o próprio Porto. E a partir daí a gente começou a entender que a gente precisava, primeiramente, entender o que era essa tal de inovação no ambiente portuário. Então a gente saiu de dentro do porto e foi andar, foi conhecer. A gente foi em Florianópolis, conversou com o pessoal da CAT, conversou na UFSC na época com a Fundação 7. Então a gente foi entendendo como é que era essa inovação. A gente foi para São Paulo, conversou com o Google para poder entender o que eles estavam fazendo, o que eles estavam fomentando. Então isso trouxe uma visão de que a gente precisava estruturar esse processo. E aí, a partir daí, a gente começou a dar os primeiros passos. No começo, a gente olhava a inovação dessa forma que o senhor bem contou, incremental. Então, eu preciso melhorar meus processos. E para isso, eu preciso ter mais pessoas que toquem isso. Porque quando a gente estruturou a área, nós éramos em 6 pessoas. Então, nós tínhamos 2 pessoas que olhavam o planejamento estratégico, uma pessoa que olhava a gestão de processos, uma gestão de projetos, uma de novos negócios e uma que começou a olhar o processo de inovação corporativa, olhar para dentro.
como é que eu vou fazer essas melhorias, quais são as metodologias, como é que as pessoas devem atuar, quais comportamentos elas devem ter. E um passo que foi fundamental, que na época a gente montou com uma consultoria que nos ajudou, que foi a Elo Group. Então ela nos ajudou a estruturar todo esse processo. E desde a concepção da área, a gente já trouxe a prototipagem para dentro. Então nosso objetivo, quando a gente decidiu implementar a área, era executar 2 flows. Então a gente tinha que entregar uma metodologia de gestão de projetos robusta, mais simples, e a gente também tinha que entregar na parte de processos a centralização do atendimento ao cliente, que hoje é uma das referências na área portuária. O Porto tem um NPS maior entre os portos do Brasil. Então esse foi um projeto que a gente começou lá em 2016. O desafio, né, de todos vocês, né, deixa eu destacar aqui o Carlos Assini, a Vida Portonave, a equipe, né, a professora Sandra da UFSC, que está lá atrás, minha esposa, está participando também. O que acontece? Alguns gestores, e a gente vê muito isso em fóruns públicos, né, acham que uma melhoria na gestão é algo rápido, é algo que você faz em meses, e não. É algo que demanda tempo, é algo que demanda muito suor, muita energia, né? Então leva tempo para ir consolidando, para ir gerando aprendizagem, para ir disseminando, né? Então eu não acredito mais naquelas lógicas de que a gente começou o ano passado o planejamento estratégico e pô, tá perfeito. Não dá. Né? Certamente não está. Então, essa questão de maturidade, essa questão de ir aprendendo, né, Rafael, que você ilustrou muito bem, é fundamental, né, para a inovação também. Né? Com certeza. E, inclusive, a gente vem até, nesse momento, executando uma pesquisa de maturidade de inovação dentro do Porto. Então, a gente está executando uma pesquisa de cultura, que ela vai tratar com todos os colaboradores do Porto, para a gente entender, na visão dos colaboradores, o nível de maturidade da companhia. Então, a partir daí, a gente pretende ver como a gente enxerga ciências e pessoas e a liderança da inovação e conseguir traçar planos, porque a gente entende que o nosso nível de maturidade aumentou, mas ele aumentou muito no nível tático para cima. Correto. O nível operacional, a gente está criando ações, a gente já está executando esse ano a 3ª edição do Embarque, que a gente chama de nosso programa de geração de ideias. Então, é uma maneira de criar um canal para que os colaboradores do Porto possam trazer ideias do dia a dia. Eles passam por um processo como se fosse um curso. Ao longo desse curso, eles recebem capacitações, têm entregáveis a cada fase, e no final eles são premiados. Então, desde carregar um videogame até o cara participar de um evento de inovação. Os vencedores do ano passado, inclusive, passaram um dia com a gente no Startup Summit em Florianópolis. E foi para eles uma experiência sem igual. E a gente atesta isso quando a gente foi fazer o lançamento desse ano do programa. Uma das pessoas que tinha ido com a gente no Startup Summit é ela que estava estimulando, tirando a dúvida da galera na nossa live. Então a gente via lá a pessoa, vamos participar, façam perguntas, traga as ideias, isso aqui é muito bom, vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Então a gente tem sim diversos níveis de maturidade. Quando a gente começou olhando muito para melhorias, eu digo assim, melhorias simples. O fato de eu trocar um campo do formulário de lugar, que era o que a gente entendia no começo. E aí, mais para frente, a gente começou a entender que tinha outras coisas, tinha um tal de ecossistema de inovação, onde girava todo mundo ali dentro. E com isso a gente foi conseguindo amadurecer. Então a gente começou a participar de um programa de inovação aberta da CAT em 2018. A gente também tomou algumas decisões arriscadas, quando a gente falou assim, programa de inovação aberta, vamos participar, vamos. Quem vai estar na frente do programa? Todo mundo menos a inovação. Então a gente colocou na frente desse programa o diretor de operações, a gerente de RH, o gerente de TI, o gerente financeiro e o gerente de manutenção. No primeiro ano eram eles os responsáveis por tocar o programa adiante. E a área de inovação era só suporte. A gente só estava ali para poder agendar reunião com startup, para poder ajudar eles a conciliar a agenda com as demandas. Mas foi um processo de aculturamento. Então, essas pessoas que participaram trouxeram esse novo conhecimento para dentro da companhia no outro time de gestão. Então, a gente fala, a gente tem mais de 30 gestores no Porto. Então, são 30 maneiras diferentes de enxergar a inovação. Então, o fato de a gente conseguir colocar essas pessoas na frente faz com que eles sejam os promotores disso. E de lá para cá, em 2018, a gente começou a colher diversos resultados. A gente tem hoje
POCs que a gente executa ao longo do ano. Ano passado a gente testou desde tecnologia de geolocalização de colaboradores, a gente testou tecnologia para fazer predição de movimentação, a gente testou tecnologia para fazer monitoramento de fadiga dos operadores de TT. Então, diversos processos. E isso a gente também vem trabalhando parcerias com universidades, vem trabalhando a parte da inovação corporativa e dando suporte para a nossa área de gestão e desenvolvimento de pessoas quando a gente fala do principal, da cultura de inovação da companhia. Então, a gente auxilia eles na estruturação das ações e a implementação, seja a gente trazer os cursos para a Universidade Corporativa do Porto, para a nossa educação corporativa, que tragam os conceitos de inovação de uma forma simples, mas que a gente consiga propagar para todos os colaboradores da companhia, até a gente executar programas específicos de capacitação com gestores. Então, a gente perpassa por todos os itens que fazem com que a gestão da inovação ganhe um nível de maturidade dentro da companhia. E demora, professor. Bastante. Bom, vocês tocaram em vários assuntos aqui importantes, né? Mostraram a questão da liderança como um fator principal, tem essa questão, porque isso tem que estar, na verdade, eu diria que é uma ação estratégica intencional, né? Porque sem essa intenção, tu não coloca dentro do teu planejamento estratégico, né? Isso não vai se tornar uma cultura. Só que o Porto é um sistema complexo. Ele é um ecossistema composto de várias partes. Aí a grande pergunta aqui para os dois, né? Como a gente pode fomentar a colaboração entre esses stakeholders, né? Que a gente vai ter lá autoridade portuária, transportadores, sindicatos e por aí vai, né? Para que a gente possa aprimorar e impulsionar a inovação, né? Para melhorar principalmente a questão da eficiência portuária, né? Que é um dos fatores importantes. O que vocês acham, pessoal? Bom, Porto, né? Gestão portuária realmente é uma atividade complexa, né? Muito complexa, porque são muitos atores, né? Que interagem naquele ambiente. Né? Os portos públicos têm uma dificuldade maior ainda por conta, né, de uma legislação aí que disciplina muito bem os papéis, tal. Por ser uma atividade complexa, o que a gente entende, né, num primeiro momento? Se a gente pensar no porto público, que não é o caso, a autoridade portuária, a princípio, é a que detém maior nível de responsabilidade naquele sistema. Então, se a autoridade portuária, como a gente diz na prática, levar a régua, os operadores portuários, os outros atores tendem também a caminhar naquela direção. A gente iniciou lá em 2016, 2017, o trabalho do Porto de São Francisco, né, com o 5S, lá, o básico lá da certificação, que depois, agora, gerou a certificação 9001 e 14001. Eu lembro que quando a gente iniciou lá o 5S, vários operadores portuários e atores também começaram a implantar. Ou seja, tem toda uma prática, né, de disseminação, de adoção por parte dos outros atores, à medida que alguém começa a praticar. Então, a inovação caminha na mesma lógica, quer dizer, à medida que alguém se coloca, apresenta práticas de inovação, o ecossistema todo tende a acompanhar. Há esse movimento, na minha ótica. Sim. É legal quando a gente tem modelos bem diferentes, né, com o TUP e o Porto Público. Então, a gente vê como dentro do modelo público, e aí a gente vai explorar o mundo afora, né, a gente vê a Autoridade Portuária de Valência, que é um dos grandes exemplos hoje da Autoridade Portuária que olha a inovação de uma maneira visionária. Então, eles têm um programa de inovação que visa investir em startups, eles fazem com que os portos enxerguem a inovação, porque a autoridade portuária traz inovação para dentro do ecossistema. A gente tem em Singapura aí um grande exemplo agora, a gente tem visto um movimento fantástico de diversas startups brasileiras passando por esse processo de incubação de conhecimento no Porto de Singapura. E aí, quando a gente diz que a gente tem que criar esse espaço, essas dificuldades, por
Por exemplo, o Porto de Singapura ele tem um berço disponível para que as startups testem suas soluções. Porque assim, imagina para a nossa estrutura hoje, a gente ainda não consegue fazer isso. Mas a gente já vê um porto pertinho fazendo o Porto do Açu. O Porto do Açu já está liberando uma parte do berço dele para testes de novas tecnologias. Aí, quando a gente traz isso para o modelo privado, a gente tem algumas vantagens. A gente tem uma autonomia muito grande. Por exemplo, a gente tem a nossa área que lida com processos aduaneiros e também a nossa parte de comunicação corporativa, que há uma proximidade muito grande com a autoridade portuária. Então, quando a gente pretende, por exemplo, fazer um piloto como a gente executou da câmara de fadiga para os operadores, a gente estrutura um ofício à autoridade portuária. A gente quer testar isso, é com esse objetivo, vai ser durante tanto tempo, e a gente normalmente consegue isso muito rápido. As respostas, assim, 2 semanas, no máximo foi a resposta que eu tive com maior lentidão, assim. Então a gente consegue, por quê? Todo investimento se dá da parte do TUP. Então a autoridade, ela não precisa despender o orçamento que às vezes não está previsto. Como ela não tem uma área estruturada de inovação ainda, ela não fala assim, para esse ano eu quero executar um orçamento de R$300 mil para eu executar tantas POCs e fazer testes em determinados tópicos. Ela não consegue fazer isso ainda de forma estruturada. Eu consigo. Acho que nem tem essa visão. Então, eu consigo isso e como o professor falou, como é um nível de maturidade, eu consigo aumentando o meu orçamento no ano. E eu tenho essa facilidade através dos resultados que eu vou trazendo. Com certeza. Isso que eu ia falar, se não tem resultado, não vai, então, não tem como seguir. Gerando nota fiscal ou reduzindo custo, eu consigo gradativamente aumentar esse meu orçamento. Mas a gente tem essa facilidade de ter uma maior proximidade e como o despendimento do investimento não demanda do dinheiro governamental ali, está dentro da autoridade, do orçamento da autoridade, ela só vem se a gente está ferindo algum tipo de regra, alguma outra coisa. Sim. E que agora, com a legislação criando um sandbox regulatório, essas caixas de areia para os testes, a gente consegue avançar com isso de forma muito mais rápida. E eu creio que os portos públicos também devem começar a avançar isso. Exato. Ótimo. Interessante isso. Fazendo uma visão, assim, professor Ademar, primeiro, para a sua visão relacionada à questão de portos 4.0, né? Ou seja, trazendo a revolução 4.0 para dentro dos portos. A gente tem visto, por exemplo, Holanda, esses países que são mais desenvolvidos, os portos, né? Europa, de forma geral, que eles já estão indo no sentido dos smart ports, né? Os portos inteligentes. O que o senhor tem visto, né? De avanço nessa área, né? Depois eu queria fazer um gancho com o Rafael para ver o que eles estão indo nessa direção, né? Que sentido estão indo nessa direção. Perfeito. Em termos de Brasil, a gente teria que separar os portos públicos. Em termos legais, são 37 portos públicos operando, né? 34 aí que estão operando. E os TUPs, né? Que aí se enquadram no Porto Itaperuá, Portonado, os TUPs é mais de 200, né? São os privados? Os privados, né? Os terminais de uso privado. Então, eu diria que os portos públicos deixam ainda muito a desejar, em termos de inovação, se discute muito, a teoria trata muito dessa questão de portos 4.0, tal, smart ports, mas a gente não vê avanços significativos. Os TUPs, na minha ótica, e pelo que a gente conhece aí, o sistema brasileiro, já estão muito mais avançados, já estão muito mais próximos, né? E já tem algumas soluções que caminham dentro desse conceito de Porto 4.0, Smart Port, tal. E também a pandemia, em alguns aspectos prejudicou, mas a pandemia em alguns aspectos auxiliou, e toda essa parte de digitalização avançou muito, né? E a digitalização é um dos fundamentos, né, dos portos 4.0. Então, eu diria que, em termos de Brasil, a gente tem 2 mundos, aí, um mundo de portos públicos que não avança tanto nessa questão, e um mundo privado que vem avançando, né, até porque
a maioria, ou boa parte dos TUPs, né, operam em termos mundiais, então trazem a experiência de outros países para cá. Essa troca, né, ela é muito importante. Tua visão, Rafael, sobre esse contexto, né? O que vocês estão fazendo para avançar nessa questão de smartificação, digitalização dos portos? A gente entende cada vez mais que a experiência do cliente ela acontece desde o processo da descoberta até o processo de pós-atendimento daquele serviço que ele consumiu. A transformação digital ela acelera a curva de adoção do aprendizado e da popularização da tecnologia. Para isso, a gente consegue transformar a experiência do cliente nos touchpoints, né, nos pontos de contato que ele tem com a gente, mas também dentro da operação portuária. A gente vê cada vez mais o aumento do uso do IoT dentro dos equipamentos. Porém, a gente ainda tem um desafio a vencer, que é uma cultura de dados. A gente consegue gerar bastante informação, utilizar o IoT, mas a gente ainda precisa amadurecer em como a gente troca essas informações com outros players, como a gente utiliza essa informação para entender tendências e mudanças comportamentais, e como a gente pode fazer com que, no final, esse pacote enderece um roadmap para eu testar mais tecnologias e para eu estar atento quais são os principais projetos que eu devo priorizar nos próximos anos. Quando a gente traz isso do conceito do que a gente aplica no porto, né? Então, vai desde a rede de alta velocidade de troca de informação. Então, no porto, a gente já tem, por exemplo, o Wi-Fi Mesh, que te permite colher informação dos equipamentos em tempo real. A gente está implementando agora os RTGs, que são os RTGs híbridos, que eles podem ser operados de forma remota. Dentro do processo de transformação digital, a gente passa desde processos internos de assinatura, que a gente viu que saiu, não tem mais papel, e como a professora Ademar trouxe muito bem, a pandemia acelerou diversos processos que antes eu tinha lá o meu vistoriador na chegada com papel, chegando ao agendamento do cara. Cara, isso não faz mais sentido. É muito desperdício de tempo. Então hoje a gente consegue ter uma tecnologia de OCR muito mais barata. Eu consigo fazer a chegada de fila desde quando ele está entrando na entrada do terminal. Eu já consigo identificar quem é ele. Eu passo a informação para o meu conferente do cliente, ele só vai checar, cara, o agendamento dele está certo, ele está no horário correto. Senão eu mesmo já falo, ó, cara, faz o retorno, tu não está no teu horário, entre em contato com a tua transportadora, você vai ter que reagendar. Então, a utilização dessas tecnologias faz com que a gente avance. Dentro da minha equipe, eu tenho uma engenheira naval. E o tema do TCC dela foi Smart Ports. Então, ela me traz uma provocação constante de como a gente faz para trazer esse tema nas discussões, para a gente estar implementando isso. E a gente vem, desde lá para cá, apoiando diversos projetos que entenderam a gente a ver o nível de maturidade, e com isso a gente já traçou ações da cibersegurança. A gente está caminhando, e aí a gente vai contar para a Portanab para poder criar estruturas para a gente trocar as melhores práticas. Já acontece isso de forma informal, a gente precisa pensar isso em larga escala como inovação. A gente é competidor lá na hora de ter o share do cliente, mas para as melhores práticas, para o segmento se desenvolver, a gente tem que ser parceiro. A gente vê uma iniciativa fantástica, que é o Marítimo Portuário do Cubo, que é uma vertical que foi criada agora e é mantida pela Wilson Santos, Hidrovias do Brasil e Porto da Sul. Eles estão lá colaborando para construir o futuro do segmento, que é o que a gente precisa fazer. Os PCS, que são tão difundidos lá fora, Europa, Ásia, essa troca de informação entre terminais, entre os agentes da retroárea, portos, retroportos, transportadoras, elas fazem com que você tenha visibilidade do processo e share de desperdício, onde você pode atuar. Mas é um desafio enorme. A gente fez um projeto piloto há um tempo atrás, um agendamento integrado. A gente falou, vamos tentar fazer esse negócio funcionar. Porque se sim, a gente vai conseguir trazer visibilidade para todo mundo que está na retroárea de Itapuá. Então a gente, com 3 startups, até inclusive uma de Itajaí, uma de Minas Gerais e uma de São Paulo, a gente fez a parceria com a ATM, que hoje é Maersk, né, que foi adquirida pela Maersk, e com o CRIF, que é um outro CRIA dentro do porto, e a gente conseguiu fazer um sistema onde uma startup fornecia o sistema de agendamento, ou seja, ele agendava que ele ia retirar o vazio de um depot, que ia na indústria fazer a ova e que ia trazer esse container para Itapuá, no processo de exportação.
O processo de entrega, ele agendava que ele ia retirar o cheio do porto, levava no CRIF para poder fazer a desova e fazer o agendamento do vazio. A outra startup monitorava a viagem do caminhão, então a gente desenvolveu um appzinho, isso num projeto de 6 meses com R$60 mil. A gente conseguiu fazer isso. Essa outra startup dava um tracking do caminhão, então a gente pegou uma transportadora parceira e falou, ó, tu vai baixar esse aplicativo, o teu motorista vai logar e vai dar o start quando ele começar a viagem. Então, ele iniciava a viagem, a gente tinha alguns cinturões digitais e a gente conseguia identificar a que distância ele estava do porto. A gente conseguiu fazer esse piloto durante 6 meses, realizou mais de 300 operações lá dentro, entendeu como esse sistema deve amadurecer para que agora, nos próximos anos, a gente consiga colocar uma solução completa para poder rodar. Muito bem. Muito bem. Agora a gente vai fazer só uma questão assim, antes de eu passar a palavra para o Maurício, mas eu queria que, antes dessa colocação, eu queria falar uma coisa importante, que a gente vê, por exemplo, que eu gosto muito de um economista chamado Schumpeter, que ele fala sobre as ondas de inovação do capitalismo. E ele diz que o capitalismo ele evolui pelas inovações, né? Então a gente tem várias ondas, que são aí são 5 ondas que ele fala. A última foi a questão computacional, né? E agora a questão mais voltada aí para a inteligência artificial. E agora a gente vai surfar na 6ª onda, né? Que ele chama de a onda de sustentabilidade. E como é que essa questão de inovação, né, pode ser trazida para esse contexto de sustentabilidade no ambiente virtual? Pergunta difícil. Isso aí é a pergunta da prova. Anotem para vocês verem mexer. Mas dentro do Porto é legal também, de novo, né? A gente está no nosso DNA, a gente tem uma área de sustentabilidade que atua já há uns bons 6 anos, mais ou menos. É mais ou menos o mesmo tempo da área de inovação. A gente tem 2 analistas responsáveis, a gente tem o plano da ESG estruturado no nosso planejamento estratégico. A gente também tem um gerente de meio ambiente que é fora de série, ele compra as nossas ideias fortemente e a gente vem trabalhando e discutindo temas, descarbonização, a gente sabe que não é mais o tema do ano que vem, é o tema do agora. Mas já tem alguma ação? A gente tem mapeamento das emissões, a gente já tem a redução, utilizando os equipamentos híbridos que estão chegando agora da LTGs, a gente já não gera resíduo nas nossas operações. Inclusive, esse é uma startup de Joinville, que nos ajudou até com os resíduos sólidos que a gente tinha dentro da nossa operação de restaurante. Parece uma coisa simples, mas que gera um resíduo absurdo. Então, a gente tem essa startup que ajuda a gente a ter resíduo zero com a destinação 100% correta. A gente tem agora também olhando, a gente já começou a pesquisar alguns projetos de fornecimento de energia para navios. A gente está bem na etapa de estudo, a gente já vê que alguns portos já fazem há muito tempo muito bem, no limite um exemplo disso. O navio ancora, ele encosta, ele já não usa mais queima de combustível, ele se pluga para um grande gerador e a partir daí ele está conectado no porto e consome energia limpa. E aí a gente traz para o Brasil que 80% da nossa matriz energética tem potencial de ser limpa. Exato. Então a gente deve ver aí nos próximos anos um grande pool de investimentos no Brasil, virtude desse potencial. E algumas coisas a gente vai trabalhar sempre em parceria com armadores, quer dizer, tem o maior volume ali das emissões com os navios circulando, né? Mas dentro dos terminais a gente vai ver cada vez mais forte a eletrificação dos equipamentos. Tem algumas estruturas que estão sendo testadas mundo afora, como o Box Based System, que é um sistema de armazenamento vertical, que ele pode trazer a capacidade de armazenagem de um terminal que normalmente é 5+1 para 11 de armazenagem, numa estrutura que não tem movimento improdutivo, cada container fica dentro da sua posição de armazenagem e todo o teto dessa estrutura pode gerar energia solar que retroalimenta uma parte da capacidade da movimentação dentro desse sistema. Então, a gente tem diversas iniciativas e assim como a onda da transformação digital está no começo, a gente vai passar por esse processo de aprendizado até baratear a tecnologia e começar a implementação em larga escala. Tem que escalar, né? Eu
Se a gente fizer uma análise preliminar, né, os portos são potenciais poluidores, né? De uma forma natural, se a gente analisar, os portos têm um potencial, né, de geração de danos ao meio ambiente muito forte. Mas por esse movimento, por esse caminho em direção a portos 4.0, smart ports, eles garantem sustentabilidade, eles afastam toda essa prática, daqui a pouco, de gerar danos, né, ao meio ambiente. Então, a gente vê uma sustentabilidade muito forte sempre que o porto investe, né, em inovação, investe em novas tecnologias, né, assim por diante. Maurício? Primeiramente, professor Luiz, parabéns pela iniciativa de abrir o diálogo, né, da comunidade também, dos estudantes. Isso é muito importante, né, ser um tema tão relevante como esse, né? E, Rafael, parabéns pelas boas práticas sendo adotadas, né, lá no Porto Taquá, perdão. E, recentemente, na mídia, né, vocês receberam o primeiro prêmio da ATP. Eu fiquei um pouco curioso, né? É bem difícil formular uma só pergunta. Dentro desse prêmio, né, da inovação tecnológica portuária, quais processos fazem parte do escopo desse projeto que vocês submeteram lá e foram premiados nessa boa prática de gestão? Legal. Excelente pergunta, né? E eu acho que a primeira parte, como eu falei, é ter um processo robusto, mais simples de ser aplicado. Isso faz com que você fique sempre instigado a desafiar o status quo das coisas. Para esse exemplo do prêmio da ATP, a gente tem um coletor de dados, que é mais ou menos um equipamento grande, que ele ficava dentro dos caminhões, dos terminal tractors dentro do terminal. Ele custa mais ou menos $10 mil. Ele tem um processo de manutenção caro e que eu tenho que enviar para fora do terminal. E as funções que o operador utilizava eram 4 botões. E aí a gente pensou, cara, a gente está desperdiçando um equipamento. E o que está em alta, cara? Eu via muito e conversava com o Sandro, que é nosso gerente de tecnologia da informação, o movimento Maker. O movimento Maker, eles utilizam através do IoT a construção de diversas automações. A partir dali surgiu a ideia, cara, que a gente não pode pegar um Raspberry Pi, um microcomputador, e pensar em como montar uma estrutura que a gente possa ter esse equipamento desenvolvido dentro de casa. Aí começamos a colocar, desenhamos, conversamos com os operadores. Como é que é o teu processo? O que tu faz no teu dia a dia? Eu recebo o trabalho aqui no meu coletor, informo que eu vou executar esse trabalho, me desloco até o local, informo que eu cheguei, é executado o trabalho e informo que eu estou livre. 4 cliques. Beleza. Tu usa mais alguma coisa? Tu tem mais algum tipo de processo? Não, cara, é isso o dia todo. Então tá bom. Aí a gente olhou e falou assim, ó, a gente tem uma oportunidade de reduzir esse equipamento. Como a gente faz? A gente pode assimilar aqueles nossos controles de fliperama. Aí são os mais velhos, né? Como nós vamos lembrar do fliperama. Aqueles botões que são parrudos, que aguentavam lá a criança socando, que funcionava super bem. Então a gente pensou, a gente não precisa ter uma tela LCD, a gente pode ter um display que só informe para ele de onde ele vai e para onde ele tem que ir, qual o container que ele precisa pegar. Isso é uma telinha de, sei lá, 2, 3 linhas, não mais que isso. Os botões têm que ser parrudo, porque, cara, o operador é bravo, velho. Então o cara ali... Tem que ser de ferro. Como é que a gente faz para poder conectar isso dentro do equipamento? Então a gente chama o nosso time de manutenção. Eu preciso de uma fonte de energia tal, eu preciso de um processo tal. Então a gente foi passando pela jornada do design thinking, de fazer a conversa, de entender, de levantar dados, de fazer a prototipagem. Chegou no equipamento que a gente falou, beleza, tá ok, funciona, testando a comunicação, agora a gente precisa ir lá de escala. Vamos procurar uma startup. Eu tinha ido num evento em Jaraguá do Sul, que era sobre... era um venture capital de startups que estava apresentando um portfólio. Lá
Janel? Eu conheci uma startup chamada Fun Factory, é só para testar se o coração tem peso. Essa janela também foi feita desse material que é muito bom. E aí a gente conheceu essa startup que ela fazia um sistema de autenticação para ligar e desligar trator. Então, chegava lá com o crachá no equipamento. A gente falou, pô, vocês trabalham com impressão 3D? Vocês fazem impressão? A gente faz. Pô, a gente tem um projeto para conversar com vocês. E aí a gente desenhou como deveria ser essa caixinha para acomodar tudo, a antena, a ativação a partir do crachá do colaborador e foi testando, e foi fazendo vários protótipos. Hoje a gente chegou no equipamento que custa, em média, uns R$300. A gente consegue fazer a manutenção dele dentro do terminal e demora mais ou menos 10 minutos. Toda a informação está na mão do nosso time de tecnologia e o processo foi tão legal que a gente requeriu a patente. Então, desse tipo de equipamento. Hoje em dia, todos os nossos terminal tracker já estão rodando com eles e a gente já está pensando em outros equipamentos para outros maquinários que a gente tem. Então, esse case que a gente fez foi bem assim, cara, é no dia a dia, é conversar com o cara, é sentar do lado do operador e entender como é que é a dor dele do dia a dia. E aí esse foi o case que a gente foi premiado dentro da TV. Excelente, parabéns. Obrigado. Agora tem uma pergunta do nosso amigo professor André aqui do programa. O André também é ligado a essa pesquisa na área de inovação. Isso que tu falou agora, eu vi ele babando. Porque ele está pensando assim, inovação frugal. Né, André? Vamos lá, André. Duas perguntas, eu vou aproveitar esse último exemplo para não atualmente, porque essa é uma parte muito legal, né? Parabéns. Né? A gente percebe que, por exemplo, o Brasil, nós temos um gap tecnológico gigantesco. Né? Os desafios, né? E, por exemplo, é claro, um porto operando, você tem que muitas vezes seguir padrões que são ditados internacionalmente, você tem que adotar tecnologias que os principais players estão dizendo que você tem que adotar, né? Mas ao mesmo tempo tem uma série de tecnologias que estão flutuando, né? Disponíveis às vezes até, e nós temos uma dificuldade muito grande em fazer esse processo de reinvenção. E isso me chamou bastante atenção, quer dizer, a abertura de vocês para esse processo de reinvenção, que é baseado, né, enfim, dentro do que já existe ou dentro de uma necessidade, fazer a releitura dessas tecnologias e aí ter algo inovador e genuíno. E dentro de uma condição brasileira, você falou aqui algo que se enquadra dentro de um contexto que a gente chama de inovação frugal. Você tem uma redução de custo de mais de 90%. Então, quando você tem essas reduções de custo, você entrega uma solução focada na funcionalidade essencial. Né? E fantástico porque se alguém disser assim, mas se eu for escalar isso, produzir milhares de unidades na China, é mais barato do que fazer internamente. Mas eu tenho que fazer milhares de unidades. Aqui eu faço 5, 6, 7, 8, 10, e quando eu preciso fazer manutenção, eu não preciso de toda aquela cadeia que não está disponível. Então isso me chamou bastante atenção e era isso que eu queria perguntar, acho que liga com a primeira. Isso foi uma serendipidade, quer dizer, foi fruto de um processo que vocês têm alimentado, pelo tudo falar sobre a cultura da inovação, né? E se foi ou não, e se dentro disso existe, e aí ligando, falou do departamento, vocês têm a área estratégica, né? Como a área estratégica enxerga este tipo de, talvez, reinvenção? Né? Talvez até que métricas, não sei se você falou de maturidade, é muito difícil medir maturidade de inovação, então acho que o que vocês definem para vocês como maturidade de inovação, dentro das necessidades de vocês, né? Mas tem isso de forma estratégica e se vocês estão olhando a sistematização disso, porque desenvolver uma capacidade de girar esse processo de reinvenção, não sei se vocês usam essa terminologia, mas de reinvenção frugal, de inovações frugais, que aí você tem mais chances de, por exemplo, conseguir contaminar o teu ecossistema. Porque tu tem um nível de investimento mais baixo, tu tem um risco menor, né? E um dos problemas, pelo que o Luiz é meu especialista em portos, é com ele que eu converso tudo, né? Mas a operação portuária é uma operação complexa, ela depende de um ecossistema. Então, você falou, eu acompanhei a tentativa da IBM e da AMS de botar o blockchain. Não deu, mas se deu mais, porque são players de um porte gigantesco. Não conseguiram implantar um padrão, a prova, né, inequívoca de que é um ambiente complicado que mesmo citasse na tua fala. Então, eu queria que pudesse comentar isso, né, e já fiquei interessado para depois conversar contigo sobre isso.
de cima para baixo, tá? Dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem objetivos que lidam com a automação, com expandir a integração e interface dos processos. A gente mensura isso através de alguns indicadores de aderência dos processos a sistemas, a automações, a relação de movimentação de teu por colaborador. Então, a gente tem alguns indicadores que me ajudam a mensurar essas minhas iniciativas. Dentro do meu objetivo estratégico de inovação, eu também tenho tanto a parte da geração de nota fiscal de receita, como também a redução de custos. Ano passado, a gente rodou mais ou menos 22 projetos que a área de inovação tocou, e a gente conseguiu trazer uma redução ali de mais de 1 milhão em termos de custo dentro da operação. E aí, com projetos que olham desde o leste, né, do processo de prender e soltar containers dentro do navio, até processos de mensuração de informações que eram feitas via planilha. Que eu gastava não só o tempo do meu analista, do meu assistente que estava ali, como também eu tinha retrabalho, a possibilidade de erro. Então, tornar o processo mais integrado de forma sistêmica, eu reduzo a possibilidade de um erro humano. Eu consigo reduzir o custo, o investimento, às vezes, não alto, mas também trazendo conhecimento para dentro de casa. Então, eu vou pegar startups, eu vou pegar fábricas de software para entender esse meu conceito e trazer para dentro, porque eu não tenho uma equipe de TI, cara, é gigantesca. E visto que agora eu enxergo que o próximo passo dos portos é se tornar empresa de tecnologia portuária. Se considera uma nova fonte de renda. Quer dizer, muda o modelo de negócio. Transformação digital e inovação mudando o negócio forte. Não vamos usar o modelo de vendendo soluções. Na minha visão, Rafael, o futuro dos portos é se tornar empresa de tecnologia portuária. E os comportamentos para a gente desafiar isso é que essa construção cultural. Então, eu estou te falando assim, ó, esse projeto a gente executou tem mais ou menos 1 ano, esse do IoT, eu comentei para o Maurício. Mas esse trabalho de comportamento a gente vem executando desde 2016, porque mudança cultural, ela demanda tempo. São comportamentos, vícios, e que a gente tem que fazer com investigação de pequenas coisas. Então, o ponto eu falo para o cara assim, ó, será que eu posso sentar contigo e mostrar um pouquinho do que tu faz? Muito na linha do convite de falar assim, ó, eu tô aqui para te ajudar, eu não quero meter o bedelho no que tu faz, mas, pô, será que tu pode conversar comigo e me explicar o que tu faz? Com isso já surgiu soluções de fazer chatbot para atualização de informação de boleto, às vezes data de pagamento. Por algum motivo o cliente precisa, pô, será que dá para atualizar essa data? Porque eu fui pagar e deu algum problema no meu banco. Aí tem um chatbot que o cara entra, coloca informação dentro de casa, né, atualiza o boleto e encaminha para o cliente. Tem um processo dentro da própria gestão da inovação, tá? A gente ainda faz o controle ainda muito no Excel. E o próximo passo em termos de governança é levar tudo isso para uma solução que traga transparência para toda a companhia. Hoje a companhia consegue ver os indicadores de inovação. Quantos benchmarks eu fiz, com quais empresas que eu fiz. E até fica uma empresa também que a gente não vocês falarem, a VLI. VLI ela também tem soluções fantásticas. Conexões com startups, quantas conexões eu fiz, quantas viraram POC, quantas viraram contratação efetiva. Isso eu já mostro para a companhia, mas eu quero mostrar mais. Eu quero mostrar assim, ó, esse projeto, eu comecei a conversar com a área de operações, em que etapa que ele está? Ele está na imersão, a gente fez entrevista com tantas pessoas. O que a gente está fazendo? A gente está testando um piloto. Então a gente está falando com 3 startups que a gente vai fazer isso durante tal período. Esses daqui são os resultados preliminares. Porque a inovação, e assim como a agilidade que você tinha perguntado, elas são entregas consecutivas e contínuas. Eu não olho para ciclos curtos. Eu não olho naquele, e não que o modelo cascata seja ruim. Ele é um modelo de execução cascata, ele funciona para projetos que necessitam disso. Mas com ciclos ágeis são entregas contínuas. Porque eu consigo validar, ver se atendeu aquela necessidade, se não atendeu, beleza, vamos lá, vamos conversar e vamos ajustar. Então o ciclo contínuo ajuda a fazer isso de uma forma muito sinal autopivota, né? Tu vai fazendo as mudanças que precisa. Porque o ambiente agora é muito mais dinâmico, né? Ele não é tão claro, né? Eu acho que vocês, a gente vai fazer uma pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, André, posso fazer? Eu acho que é pertinente, mas depois também está aberto. Tá? Dentro desses conceitos que ele deu, a gente está
ele está vendo que está uma evolução, é uma evolução. Ele trouxe ali os três elementos principais em qualquer negócio, né? Pessoas, processos e tecnologia. E como fazer isso, né? Como juntar isso? E agora a gente está também num ponto onde a inteligência artificial se tornou, né, um caminho sem volta. Né? Não dá para lutar contra isso, né? Principalmente os professores, né? E aí a gente teve, então, o avanço da gestão de dados e análise, né? Então, como é que isso pode ser aplicado, né, para otimizar o planejamento de carga, reduzir congestionamentos, melhorias de previsibilidade de operações, ou se isso já está sendo aplicado, né? Professor Ademar, se conhece alguma coisa, já viu, ou vê alguém que já está... Essa parte, certamente, né, o Rafael vai poder contribuir mais, mas, professor Luiz, você já sinalizou algo muito relevante, né? Não é remar contra, né? É verificar o que as ferramentas aí de inteligência artificial podem ajudar, né? E, de certa forma, o nosso dia a dia já tem muito de inteligência artificial e, às vezes, a gente nem está, né, percebendo, né? Eu fico muito indignado ainda, mas é coisa nossa, né? Quando a gente vai lá pesquisar alguma coisa para comprar na internet, né? E você começa a receber um monte de gente te oferecendo aquilo, né? Pô, não quero pesquisar, eu quero ter o controle, não ser controlado. Então, uma sugestão. Uma sugestão. Mas, Rafael, aí. Tu acha, essa questão da inteligência artificial? A gente já está vendo algumas coisas evoluindo, né, nesse sentido, em várias áreas. E as áreas, existem pesquisas já que mais de 60%, 70% das empresas já estão com ações de inteligência artificial ou utilizando ela nos negócios. Sim. Eu entendo, sim, que é um caminho sem volta, uma tecnologia que veio para revolucionar, de novo, a forma como a gente trabalha. A gente já tem alguns projetos em andamento com a utilização de Machine Learning e IA dentro do terminal. Elas visam entender o volume de dados que é gerado, que é muito grande. Sejam elas das transações de movimentação de embarque ou desembarque de contêineres, das transações financeiras da companhia, das transações operacionais do dia a dia. Então, a partir daí, como eu tinha comentado, a gente precisa fomentar uma cultura de dados, porque não adianta eu ter AI e não saber perguntar para ela o que eu preciso. Então, eu acho que a gente ainda tem um passo de ter um letramento tech. Né? A gente precisa entender o que é trabalhar com essas novas tecnologias, entender que para cada tipo de problema, processo manual, sistematizado, quando eu preciso ter uma linguagem natural, quando eu preciso ter um machine learning, quando a combinação dos dois vai me entregar a resposta. Eu acho que a gente ainda precisa fomentar esse conhecimento para conseguir utilizar em larga escala. Hoje, o que eu entendo é que no próximo período, a gente já vai conseguir trazer alguns estudos que a gente fez anteriormente, que não foi com IA, a gente criou um algoritmo para entender. É baseado na minha movimentação de cais. Como é que eu redistribuo as minhas janelas de gate? Então, olha assim, eu tenho um navio operando com tantos termos, com tantos movimentos. O que isso gera dentro do meu pátio que me afeta a operação de recebimento e entrega de contêineres? E como eu posso rebalancear essas janelas para não ter gargalo ou mitigar o impacto? Então, eu acho que essas já são ações que a gente já conseguiu analisar lá atrás, ainda na época do projeto de agendamento integrado, que eu falei para vocês, com as startups. Uma delas tinha parte de tecnologia por trás, que era trazer os indicadores para a gente. Nas minhas janelas de gate, como é que os caminhões chegam? Na primeira, na segunda, na terceira, na quinta hora? Com qual volumetria? Quando eu tenho uma operação de navio, onde está girando o meu gargalo? E através dos dados históricos eu consigo olhar isso. Com a IA, eu vou conseguir, e com a computação em nuvem agora, cada vez mais robusta, eu vou conseguir olhar isso em tempo real. Então, eu vou conseguir traçar ações de mudança de forma muito mais rápida, entendendo o contexto do cenário do agora. Então, a gente tem um grande trabalho para fazer. O que eu vejo, assim, da minha experiência, quase 30 anos aí fazendo consultoria nas empresas, que a gente vê muito ainda, né, nas empresas, é isso que tu falou,
que é a cultura do dados, né? As empresas ainda não são data driven, se fala, né? Ou seja, direcionada a dados, né? E eu vejo que um grande elemento, né, dos três que a gente falou, né, a tecnologia hoje eu acho que ela está do tripé aí, pessoas, processos e tecnologia, né, ela está realmente mais avançada, né? E a gente ainda está nas outros dois quesitos, processos e pessoas, né, capacitadas para isso, muito ainda no início de maturidade, de capacidade muito superficial, né? Não sabem nem como coletar ou tratar esses dados, né, para tirar informação, e não sabem nem como analisar os dados, que é pior ainda. Ou seja, o que eu faço com isso, né? As informações, né? Então, isso eu acho que é importante, né? Tem muito a ver lá com a professora Sandra, que tem a linha de pesquisa igual a minha, que é a avaliação do desempenho, né? Porque não adianta tu ter os dashboards, os indicadores, mas tá, o que eu faço com isso, né? Tati, por favor. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Para mim está sendo uma aula, não é a minha área, mas eu adoro, né? Está sendo uma aula, sou da área de gestão de pessoas. Eu estava comentando aqui com as meninas, né, que o tempo que leva para uma mudança cultural é mínimo 7, máximo 10, vocês conseguiram fazer uma mudança praticamente em 7 anos, então, assim, é um giro rápido, é um giro bem rápido, porque a maioria vai com os 10, né, vocês conseguiram mudar aí com 7, já com 7 já apresentaram as mudanças, né, mudaram com 7, com 7 já está vindo o resultado da mudança. A maioria começa a aparecer o resultado da mudança nos 10, ou seja, condensaram e geraram o resultado no 7, ganhando esse prêmio, tudo, como esse barraco, falei, né, do prêmio, tudo. Então, assim, uma coisa que eu acho que nesse tripé que vocês estão colocando a tecnologia, processo e pessoas, a tecnologia, a mudança dela é muito mais rápida do que a mudança cultural. E esse delay que está dando aqui é o delay cultural, é o delay. Antes eu não tinha nem o dado coletado no computador, né? Vamos supor, agora eu tenho. Né? Então, assim, esse delay de coletar o dado, de tentar pegar a coisa com o menor erro possível, as empresas meio que já incorporaram. Agora é o segundo delay, o que eu faço com isso que está aqui dentro, né? Então, assim, é uma questão cultural também, é uma mudança cultural. E a mudança cultural, ela vai ou no amor, que daí é que eu posso trabalhar. Minha empresa decide, eu vou em 7 anos mudar. É o que eu digo que é o trabalhar no amor, né? Porque tu está fazendo um trabalho planejado. Agora, tu pode trabalhar na dor. O que é o trabalhar na dor? É o mercado que dá um soco na cara, tu é obrigado a engolir o soco e botar alguma coisa para fora. Né? E quando faz esse movimento, é uma mudança cultural disruptiva muito forte. E aí as empresas acabam sofrendo um impacto muito grande. Ou as pessoas mudam, que eu digo, na marra, né? Que a gente não tem muita escolha de mudança, ou as pessoas acabam saindo daquela empresa porque a velocidade da mudança tem que ser tão forte que elas não conseguem acompanhar. Aí eles, que nem não é isso, é que é uma mudança cultural tão forte que cognitivamente a pessoa não consegue acompanhar aquela mudança. E ela acaba se retirando ou sendo retirada do ambiente e entrando pessoas que estejam mais acostumadas com uma mudança veloz. Né? Por isso que é interessante, achei muito legal o Porto, eu não sabia desse planejamento bem anterior, vocês decidiram, apesar de ser dolorido no início, os 3 primeiros anos são muito doloridos, mas apesar do início ser dolorido, eu tenho esse crescimento no amor, que eu digo no sentido de ser dolorido, mas não ser algo que eu tenha necessidade urgente de. Agora, quando os outros estão sentindo necessidade urgente, vocês já estão rindo, vocês estão ganhando prêmio de inovação. Então, quer dizer assim, é essa a diferença de um ponto para o outro. Os outros estão entrando quase com a porrada agora, né? Tendo que mudar na porrada. Vocês já não estão mais. Agora vocês já estão pensando que o Porto pode desenvolver tecnologia, que o Porto pode sustentar isso, que o Porto pode sustentar aquilo. Eles não conseguiram nem chegar ainda a entender que eles podem gerar alguma coisa além daquilo que é transporte dentro do Porto. Certo? Então, assim, o que eu queria comentar na colocação do professor Luiz é isso.
esse tripé está nesse desequilíbrio, porque a mudança tecnológica está muito forte, é veloz demais e as pessoas não estão conseguindo. A inteligência artificial vai tentar entrar como uma forma de permear esse gap, né? Como uma forma de repente, tornar esse gap menos grande, que eu digo, para brincar, né? Não tão grande assim, mas mesmo assim, tem outro gap aqui, que é a cultura de utilizar a inteligência artificial. E aí a gente entra de novo no outro gap, né? De quanto tempo as pessoas vão se adaptar para utilizar a inteligência artificial para ajudar a fazer essas previsões de chegada no porto, para fazer um BI, para fazer uma extração de dados, para fazer uma análise, um negócio. Então, assim, além de toda essa camada atrás da tecnologia que evolui muito rápido, a inteligência artificial vem me ajudar, porque daí ela também pode fazer isso, mas ao mesmo tempo o ser humano vai ter que se adaptar culturalmente nisso. Provavelmente nós vamos levar a se adaptar no soco, né? Porque a gente não está tendo tempo. A inteligência artificial cai em cima de nós. Então a gente está tendo que se adaptar meio que no soco. Então essa mudança cultural de 7 anos, às vezes não é possível, né? Então vocês fizeram, vocês agora vão começar a surfar no coitinha, porque vocês mudaram nesse sentido, né? De ser pensado. Eu digo, a gente educa o filho pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor a gente educa em casa, pela dor a gente educa, né? Então, assim, são as duas formas, a empresa de vocês nesse quesito, né? Escolheu fazer dessa forma. Parabéns, porque vai doer menos, né? A dor vai ser menor. Ele não doa, mas a dor vai ser menor. A dor eu acho que já passou. Já passou, eu acredito que o que eles estão fazendo, na verdade, é uma vantagem competitiva. Isso, estão gerando. Eles estão na frente. Estão na frente dos outros. Exatamente. Agora que eles vão começar a colher. Só que uma coisa que eu descobri na prática, tá, da consultoria foi o seguinte: normalmente a gente tem 3 elementos, né? Realmente eu tenho que melhorar. Para mim ter o tal de excelência operacional, a gente tem que ter pessoas excelentes, processos excelentes e a tecnologia ajudando a suportar isso. Só que falta um elemento ainda, que é a gestão. E aí entra a questão da visão estratégica do número 1, dizer o seguinte: isso é importante, e o modelo de gestão também, porque às vezes tu quer mudar o processo, mas tu não muda o modelo de gestão. E aí o que vai acontecer? Nada. Aquilo que tu fez mudança regride ao mesmo estado anterior. Então tu tem que mudar não só o processo, tu vai ter que mudar também o modo de gestão. Porque aí, quando tu faz isso, teu processo vai ser robusto, tecnologia dá suporte, e aí no centro são as pessoas. Tanto é que hoje nós estamos não mais na revolução 4.0, né? É a 5.0, que é o quê? A colaboração entre máquinas e pessoas. E as pessoas voltaram a ser o centro, né? Porque essa visão mais tecnológica foi no início, e aí eles perceberam que faltava algo. E esse algo é a pessoa, que é o diferencial de qualquer empresa. Porque a máquina, ela vai fazer as previsões e tal, mas é o humano que vai dizer assim, está correto ou não? Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela vem para cooperar com o humano, para que ele possa ser potencializado. Tirar esse gap. Mas ainda precisa, nós somos ainda analfabetos, na minha opinião. A maioria das empresas que eu visito são analfabetas em dados. Se a professora Sandra pudesse ir na empresa, ela ia ficar horrorizada. Eles chamam os indicadores deles, qual é que é? Faturamento. Isso é métrica. Isso é métrica, não é indicador. Indicador indica a dor. Qual é a tua dor? Qual é a meta? Tem que ter alguma coisa assim. E as empresas, o cara não sabe fazer. Por exemplo, eu estava numa empresa ontem e eu fiz um diagnóstico. E eu faço de pirraça, né? Porque eu chego lá e pergunto. No dia que eu chego, eu faço. Eu quero esse dado, esse dado, esse dado, esse dado, esse dado. Pedi na segunda-feira. Eles me entregaram ontem de manhã. 3 dias para entregar o dado. Eles não sabiam onde estavam os dados. Aí tá, aqui estão os dados. O que faz com eles?
Para que serve isso? A gente faz análise, tal, fizemos análise, botamos lá aí as informações aparecem. Milagre. Aí o que eu faço com isso? Aí eu estava fazendo na parte de vendas, né? Aí botamos lá o tempo médio de venda, né? O ticket médio de venda. Aí eu perguntei para o gerente não, eu quero um indicador de ticket médio de venda, tá? Aí eu botei o dado lá e na reunião, né, com a direção, com eles, o que está dizendo esse indicador para vocês? Ninguém sabia. Muito mais. Tempo médio de ticket médio de venda, o que está dizendo? Se tem um cliente que está comprando mais e estava assim, o gráfico, a tendência assim, a tendência estava assim. O que está dizendo? O cara está comprando menos. Mas é lógico. Aí a grande pergunta que vem por trás é, aí entraria a inteligência artificial. Por que ele está comprando menos? Que é a grande pergunta, né? Vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem que a ciência se faz com perguntas, não com respostas. São as perguntas. Tanto é que a gente cobra dos alunos, né? Qual é o teu problema de pesquisa? É uma loucura, né? Ai, professor, ainda não pensei nisso. Eu quero fazer isso. Aí a gente vai falando. Não, menos. Volta para a terra. Foca aqui. Preguinho, né? Cabecinha pequena e profunda. Vamos lá. É nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem muito que evoluir. Nós estamos atrasados, educacionalmente, né? O Brasil, nós estávamos comentando, né, professor? Ali no café, que a educação cada vez pior. A professora estava falando lá que a UFSC abriu lá as licenciaturas, né, física, matemática, para professor de ensino médio, escola básica. 150 vagas, 4 alunos. Uau. Quem é que vai dar aula aos netos? Então, são problemas, nós estamos pior ainda. Então, empresas como a do Rafael são exceções, pessoal. São exceções. Os outros são todas iguais, são muito endereço. Tudo amador. A métrica, né? O indicador é faturamento. Eu falo, meu Deus, cara, isso não é métrica, isso não é indicador. Faturamento em relação ao quê? É que eu vejo que eu coloco um KPI, melhora um pouquinho. O KPI é mais específico ainda, né? Mais importante ainda, né? Mas eles não sabem. Eles têm os conceitos, né? Produtividade, quantidade de quilos que ele produziu. Isso é produtividade? Não, isso é volume de produção. Pelo amor de Deus. Então, eles não têm os conceitos, né? Então, vocês estão entendendo por que eu estou falando isso? Porque a teoria é importante. E vocês vêm lá no estrado profissional, eles vêm da indústria, né? Vêm do mundo empírico, né? E aí eles chegam aqui, eles estão num choque de realidade que os professores mandam. Vai estudar a teoria, vai estudar a teoria. Porque sem a teoria não existe a prática, assim como sem a prática não existe a teoria. Elas são irmãs, os dois lados da mesma moeda, né? Entre a teoria e a prática, fiquem com os dois. Tá? Essa é a melhor solução. Mas vamos lá. Senão a gente vai ficar aqui falando muito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Turma da Portonave não quer? Não, é concorrente, não pode. Fala, Maurício. Pergunta. Como é que vocês aumentaram os containers, né? Como é que você tanta movimentação? Estão quase chegando lá, né? Como é que é o Murilo? O lá da Itapuá, o Cássio. O Cássio falou lá pro Castilho, lá no fórum. Olha, Castilho, aqui tá aqui legal, mas nós vamos passar de você. Aí o Castilho quer ver. É isso aí. Pergunta. Santa Catarina está bem nesse sentido. É ótimo, né? Uma disputa sadia. É uma competição aí sadia. Mas eu queria perguntar sobre a sua relação ali como área de inovação com as áreas técnicas. Você tem aquilo que a área já vai tocando, vocês facilitam, como é que é o trabalho de vocês? Qual o papel de vocês nessa relação aí? Eu fiz área de operações, então eu
da minha experiência anterior da Santos Brasil e nos meus primeiros 5 anos de Porto, eu trabalhei na área operacional, então conheço tudo de planejamento, de execução, de manutenção. E quando eu cheguei no Porto, a gente ainda não tinha começado a operação, então eu ajudei a implementar sistema, estruturar o processo. E os gestores que estão lá, eles estão desde o começo. Então eu tenho esse contato próximo com eles desde lá. Tem áreas que elas rodam de forma mais autônoma, tá? Vou te dar exemplo, manutenção. Cara, manutenção eu nem me preocupo com os caras, velho. Os caras executam o tempo todo, piloto, POC. Eles só vêm pedir ajuda para mim quando eu falo assim, ó, eu tenho esse desafio, eu não faço a menor ideia de como eu construo uma solução, aí a gente pega isso e leva para o ecossistema de inovação aberta. A gente mapeia bem esse desafio, ajuda eles a entender um contexto, entender uma direção, e a gente leva para o ecossistema, porque lá as empresas que estão lá, hubs de inovação, startups, empresas de tecnologia, vão nos ajudar a encontrar um caminho. Tá? Agora, para as outras áreas, a gente está sempre chamando para conversar. Área de operação, cara, é uma área que volta e meia. A gente está participando, viajando bastante no Brasil, participando de eventos de inovação e pinta muita coisa. Cara, meu LinkedIn é uma coisa assim frenética. Todo mundo me oferecendo solução de ágil, ACR. E aí o que eu procuro fazer? É filtrar e conversar com o pessoal. Ó, galera, eu estou com tais soluções, ou tais propostas de apresentação. Quais projetos que vocês estão priorizando para esse ano? No Porto a gente tem uma coisa legal, que depois vocês podem avaliar se faz sentido para vocês, que é a cadeia de valor, que eu falei lá no começo. É vocês terem um mapeamento claro de todos os processos da companhia. E aí você consegue conversar com a área técnica e falar, beleza, desses teus processos aqui, da cadeia de valor, quais são aqueles que você entende que mais dói agora? Onde a gente deve priorizar as nossas conversas? E aí uma outra coisa que a gente também fez, que é uma boa prática, é cria-se um programa de aceleradores. Aceleradores que são pessoas capacitadas pelo time de inovação, que elas têm todo o arcabouço necessário para conversar com o gerente da área, com o coordenador da área, mapear o que é dor e, a partir do processo estruturado de inovação, caminhar com propostas de solução. Enquanto o cara está preocupado em executar o dia a dia, esse acelerador está preocupado em trazer as respostas para as dores. Ele não perde tempo com isso, ele continua tocando o dia a dia dele muito bem. E aí faz com que ele enxergue a área como área de suporte, sabe? Aquela área que agrega valor, não a área que está lá para dar mais trabalho para ele. Então, isso são algumas coisas que têm funcionado bem. E aí, então, para operação e manutenção dos nossos maiores quadros, cara, isso funciona muito bem. Manutenção nos procura, a gente criou essas entradas, a gente também aproximou muito das áreas quando a gente criou um programa de geração de ideias, a gente rodou na empresa toda, então tu cria lá um tema, eu quero falar sobre segurança. Tu cria um programa, as pessoas vão lá e escrevem as ideias sobre segurança, tu ajuda elas a desenvolver ao longo do programa, e no final tu fala assim, pô, sabe o que podia ser legal? Vamos apresentar a tua ideia para a diretoria? Cara, tu ganhou o cara da operação, tu ganhou o cara da manutenção. E a partir dali, esse cara vai ser o boca a boca em todos os outros que estão lá no dia a dia. Por quê? Cara, ele está levando a ideia dele para o diretor da empresa, para o presidente da empresa. Então, isso faz com que, toda vez que tu lança alguma coisa, o cara fala, putz, é legal, cara, a galera de inovação me ajudou, ou eu fui apresentar lá para o presidente, ou, meu, eu aprendi isso aqui agora no meu dia a dia, eu consigo enxergar com mais facilidade quais são os desafios que eu tenho. Então, são algumas maneiras da gente fazer, mas sempre no convite, cara. É no convite, a gente tem que estar próximo deles no convite. Engajado, respeito. Bom, olha isso. O nosso país tem uma grande dificuldade de mistura. E a tendência, né, mundial é mega desafios de capacidade de 4 mil euros para cima. E essa realidade, vou puxar um pouquinho para a minha tese agora, né? Aproveitar a oportunidade. Ver que a visão do professor Neymar e a sua também, porque quais são os projetos de inovação, né, com isso atendimento desses megas navios, daqui a 5 anos, mais ou menos, porque daqui a pouco eles vão começar a fazer chamamento. Aí está claro. Como é que estão esses projetos e tal, e a visão do professor Neymar, tempo, mais ou menos, né, para essa elevação das infraestruturas para atender esses megas navios. Bom, tem um impacto muito forte, né, nos portos e, sem dúvida, a inovação impacta muito, né? Se a gente pensar, né, nos grandes navios, então a Portonave já está ajustando lá, né, os berços, os equipamentos, né, o investimento aí forte em infraestrutura. Então, a inovação
vai ter que ser aplicada, né, nesse esforço de, não é só mudança de infraestrutura, né, é todo o impacto que tem em relação à chegada dos grandes navios. Então se discute muito hoje, tem que ter calado, mas só calado não resolve, né? Tem uma série de outras variáveis que são importantes. Eu entendo que toda a inovação, todas as práticas, né, adotadas podem ser adaptadas, podem ser migradas nesse contexto, né, de grandes navios, tal. Maurício, nessa linha, cara, que a gente tem diversos desafios dentro da infraestrutura, tá? A gente está passando agora por esse grande ciclo do ESG, que é a descarbonização da cadeia. Então a gente vai ver primeiramente uma troca da frota. Então a gente vai ver toda essa frota que está saindo para a entrada da frota nova, já utilizando combustíveis com menos agressão, com menos emissão. Então, primeiramente, eu entendo que vai ter um momento de transferência da frota atual que circula lá Europa, Ásia para cá. Tá? E aí entra os novos navios que vão fazer essa rota Europa-Ásia. Para cá, quando a gente traz, a gente tem um desafio que eu enxergo de modelo de negócio. A gente está falando de processo de licitação, gestão de canal de acesso, dragagens em modelos públicos privados, a gestão do canal de acesso para o próprio TUP que está lá, ou o modelo da autoridade portuária, como a gente vê acontecendo em Valência, em Rotterdam, na qual ela tem como área estratégica a atividade portuária, que é uma das coisas que a gente ainda, no Brasil, como a gente tem um nível de industrialização muito baixo, nosso principal ativo hoje é o agro. Acho que todo mundo concorda que o agro é o que gera a economia do Brasil, commodities no geral. Muito melhor pontuado. E a área portuária, a área de transporte, ela tem que ser vista como essa área estratégica do país, para que a gente consiga priorizar as discussões, no qual, às vezes, o terminal ele não quer nem que o governo banque a dragagem, cara. Ele quer um modelo de negócio na qual ele consiga ter agilidade para poder atuar quando necessário. Aí, em termos de tecnologia de projetos de inovação, a gente vai ter calado dinâmico, acho que é uma coisa que vai ser... A tecnologia está barateada, ela vai ser mais difundida entre os terminais. Tá? A gente viu um investimento da Wilson Sons na Argonáutica, que é uma empresa que faz a parte do calado dinâmico muito bem executado. Então, acho que dentro da própria linha da transformação digital, quando a gente sobe a curva, que a gente está barateando a tecnologia ou o acesso, ele vai ser mais difundido. Tá? As parcerias e modelos de negócio entre armadores também é algo que eu acredito que vai acontecer bastante. A gente vê MSC formando parceria lá com a ZIM, por exemplo, para fazer as rotas Índia-Europa, parcerias em navios, compra de espaço ocioso, troca de informação. A gente vê Hapag-Lloyd juntando agora também com a Norsul para fazer um novo serviço de cabotagem no Brasil. Então, esses modelos que visam otimizar a logística atual, eles devem ser uma grande inovação em termos de modelo de negócio. Os modelos de infraestrutura também de parceria público-privada, elas devem avançar. E a inovação em modelo de negócio puro. E também que deve avançar tanto nesse modelo de infraestrutura aquaviária quanto terrestre também, tá? Então, maneira da gente ter comboios autônomos que tragam redução na quantidade de caminhões que circulam, o avanço da cabotagem de forma a estimular a retirada de caminhões numa estrada que já é ruim. Que o cara passa lá, cara, hoje a gente vê o volume de cargas que saem do extremo nordeste até o sul, que é um custo que, cara, o próprio motorista não tem lucro nessa operação, cara. Enquanto a gente pode avançar na cabotagem, nas barcaças agora oceânicas, como a Aliança está investindo. Então, eu creio que as parcerias público-privadas vão ser os grandes inovações do modelo de negócio para que a gente atue no ponto crítico da infraestrutura. Canal de acesso, terrestre e compartilhamento de informação. Bom, pessoal, a conversa está boa.
professor Ademar quer fazer uma última pergunta, que vai ser a última. Eu gostaria de ouvir o Rafael depois. Normalmente, quando surge nas organizações algo novo, claro que inovação já se discutia lá na década de 50, né? E o próprio surgimento do container, né, foi uma inovação disruptiva, né? Lá na década de 56 ainda, né? Com McLean, né, Maurício? É isso, né? Ele ficou muito indignado, né? Ele tinha que fazer o transporte de baús, né? Pô, por que aquela caixa não vai no navio, né? Para que tem que fazer toda aquela transferência? Aliás, tem vários livros aí que vocês conhecem, né, sobre o surgimento do container, que é algo interessante. Mas a minha pergunta é a seguinte: normalmente, quando surge uma nova temática, as organizações estruturam uma área ou setor para cuidar daquilo, né? Então, nós temos uma prática, às vezes, de que uma área ou setor vai cuidar da inovação, mas, ao mesmo tempo que todas as pessoas têm que inovar, não tem mais sentido uma área. Claro que alguém tem que coordenar, né? Alguém tem que fazer essa mediação, tem que fazer análise, tal. Como hoje, Rafael, vocês estão organizados em termos de modelos internos? Vocês já passaram por vários modelos ou já iniciaram nessa lógica que hoje está? A gente já passou por diversos modelos de atuação. A gente já foi o centralizador do portfólio. A gente era o gargalo da empresa. A gente não conseguia dar vazão lá. A gente não conseguia dar vazão nisso. Hoje, a gente vai fazendo a transição ao longo do tempo, né? Deixando de olhar que a gente não conseguia atuar em tudo, para atuar aquilo que estava dentro do objetivo estratégico relacionado à tecnologia, relacionado à inovação, deixando as áreas tocando aquilo com que elas eram boas. A gente tentou também atuar de forma a fazer com que agora a gente fomente a cultura para que a empresa inove sem a dependência da área de inovação. Ah, perfeito. Então, quando eu falo assim, baseado no modelo da McKinsey, né, dos horizontes de inovação, eu quero que a empresa respire e viva a inovação incremental no seu dia a dia, sem que o Rafael, a Bianca e a Suzane, que são times de inovação, atuem. Tá? Eu quero que a inovação ela venha para trazer o olhar de fora, para que a gente sempre esteja revigorando, trazendo esse novo ar para dentro da companhia, olhando naquilo que é disruptivo, olhando naquilo que é transformacional, aquilo que vai chegar no futuro do segmento. Eu enxergo, do meu ponto de vista, que a inovação deveria atuar neste ponto, tá? Que a gente está atuando neste momento, fazer com que a empresa respire e incorpore inovação incremental no seu dia a dia, sem a dependência da área de inovação. Ande sozinho. Na verdade, é a cultura da inovação. A inovação, na verdade, no final, né, resumidamente, ela se transformou num fator competitivo de sucesso para qualquer empresa. Como já foi a qualidade, né? Lá atrás, aí evoluiu também. E a qualidade, quando a gente chega nas empresas ainda, em alguns casos, tu pergunta quem é o responsável pela qualidade. Todo mundo fala assim, cara, eu falei, pensei que era todo mundo. Porque a qualidade tem que ser feita por todos. A inovação é a mesma lógica, é por todos. E aí, para fazer isso, tem que ter a cultura, que é o comportamento, é isso. Bom, pessoal, infelizmente, esse papo está muito bom, muito legal, gostei bastante, né? Queria agradecer aqui, Rafael, pelas suas excelentes colocações, parabenizar você e sua empresa pela essa grande mostrar, né, como se faz inovação realmente na área portuária, que não é uma coisa fácil, né? Meu amigo aqui também, meu orientador, né? Professor Ademar, também pela sua disponibilidade de estar aqui, né? Hoje, quinta-feira, normalmente eu vou lá na Pedra Branca, mas hoje ele vem a mim. Mas eu gostei muito, né, da presença de vocês, né? Eu espero que vocês também tenham gostado desse nosso papo. Eu acho que foi bem interessante, né?
porque envolveu todos, engajou tantos, né? E agora, nosso papel aí é inovar, pessoal, tá? Então, uma salva de palmas aí pelo nosso... Tem umas lembrancinhas aqui para vocês, né? O pessoal do nosso programa. Muito obrigado. Já vou tirar uma foto lá na Tati. Uma foto lá na rede, mas é aquele... Botar na rede. Que não está na rede, não existiu bem também, né? Só está na rede, não existiu. Vamos lá. Aí, uma. Tá, muito obrigada.